pessoal, estamos aqui de novo para mais uma aula. Agora vamos falar sobre banco de dados. O que são os bancos de dados, né? Banco de dados, ele é uma coleção de dados organizada. Eu gosto de sempre para facilitar o entendimento, traçar paralelos, né? O que é um banco normal, né? Que nós conhecemos, tipo um Banco do Brasil, Itaú, é um local onde nós armazenamos dinheiro, né? Então, essas instituições financeiras, que nós chamamos também de bancos, elas guardam dinheiro. Um banco de dados, ele é no nosso caso aqui, ele é um sistema com a finalidade de armazenar dados. Então, a base dele é dados, né? E aí a gente fala sempre dessa estrutura mais básica, que é dados. Não existe informações no banco de dados, não existe conhecimento no banco de dados. Tudo a partir de informações e conhecimento pode ser gerado através da análise dos dados que existem em um banco de dados. E aí a outra definição vai dizer que banco de dados é um conjunto de arquivos relacionados entre si com registros sobre pessoas, lugares ou coisas. É uma coleção organizada de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido, a criar informação. Então, veja, o banco de dados, né, como eu tinha dito, ele é uma coleção organizada de dados, mas aí tem um sentido, tem um objetivo, a razão de existir dele é que ele possa gerar informações e dar mais eficiência durante uma pesquisa ou um estudo científico. Qual a utilidade empresarial para a utilização de um banco de dados? Como outros componentes de um sistema de informação, ele deve ajudar uma empresa a atingir seus objetivos. Tá? Então, a empresa só vai utilizar banco de dados se auxiliar a empresa a atingir os seus objetivos. Na realidade, na prática, a gente pode dizer que quase todas as empresas utilizam, né? E aí, por exemplo, eu tenho meu controle de vendas. Tá? Qual o objetivo da minha empresa? O objetivo principal de qualquer empresa é gerar lucro. Então, o que é que eu tenho que fazer para gerar lucro? Eu tenho que vender. E aí, como é que eu controlo o que eu vendi? Como é que eu controlo os produtos que eu tenho para vender, o meu estoque, né, o preço? Todas essas informações que eu acabei de citar estão nos bancos de dados. Então, a gente entende que o banco de dados está auxiliando a empresa a atingir seus objetivos. Um banco de dados pode contribuir para o sucesso empresarial ao fornecer aos gestores e aos tomadores de decisão, é claro, com base em dados, informações relevantes, precisas e no momento certo. Então, eu tenho os dados lá sendo atualizados constantemente, e aí, quando eu precisar tomar decisão, eu vou puxar relatórios que trarão informações com base nos bancos de dados. E os bancos de dados também irão auxiliar as empresas a gerar informações para reduzir custo, aumentar lucro, acompanhar atividades anteriores do negócio e criar novas oportunidades de negócios. Vou só focar aí um pouquinho nessa parte aí de reduzir custo, né? Quando eu tenho informação, quando eu tenho dados lá suficientes sobre todo o meu processo produtivo, aí eu consigo fazer alguns estudos e entender exatamente onde estão possíveis custos ocultos do meu negócio, onde estão alguns gargalos que possam existir. Então, é possível a empresa reduzir custo através da análise dos dados do seu processo produtivo, por exemplo. E aí, para que existam os bancos de dados, para que possam ser acessados e utilizados, os bancos de dados eles precisam de sistemas gerenciadores de bancos de dados, que são grupos de programas que manipulam
o banco de dados e fornece uma interface entre ele, seus usuários e outros programas aplicativos. Como assim? Eu tenho um RP na minha empresa, tá? Um sistema aí integrado, um RP ou um CRM. A informação desses sistemas está em banco de dados. Então, como é que o sistema vai acessar tanto para incluir informação quanto para consultar informações para utilizar? Ela vai fazer isso através de sistemas gerenciadores de banco de dados. Nenhum aplicativo, nenhum sistema de informação, ele consegue gerenciar sozinho os bancos de dados. Ele precisa de algum outro sistema. E aí nós temos alguns exemplos, né? Eu tenho um bem parrudo, que é o DB2. DB2 é utilizado por grandes empresas, por exemplo, os bancos, tá? Utilizam a estrutura, o sistema gerenciador de banco de dados DB2. Temos o Oracle, que é um dos mais famosos. Temos o PostgreSQL, que está assumindo aí nos últimos anos um protagonismo muito grande nesse mercado tão competitivo que é o mercado da informática. O Access, que é talvez o mais fácil de adquirir, né, que ele normalmente vem aí junto do pacote Office. Temos o MySQL, tá? O MySQL ele é talvez o mais famoso dos sistemas gerenciadores de banco de dados, e aí ele é muito utilizado na parte web, por exemplo. Postgres, o PostgreSQL está assumindo aí, tomando boa parte aí do mercado do MySQL, mas o MySQL eu acredito que hoje ele ainda é o mais utilizado no mundo. E o MariaDB? O MariaDB ele foi criado, porque assim, o MySQL ele era um software livre, tá? Ele era um sistema gerenciador de banco de dados totalmente livre. E aí ele foi adquirido pela Oracle, a Oracle comprou dos desenvolvedores de MySQL. E aí parte da equipe não foi junto do projeto MySQL, então eles criaram o MariaDB. O MariaDB ele é basicamente o MySQL, só que aí com uma outra roupagem que é aí do grupo que não seguiu com a Oracle. Todos esses sistemas eles fazem praticamente a mesma coisa, tá? Que é a questão da gestão dos bancos de dados, alguns com um porte um pouco maior do que outros e com facilidades também que diferencia. A gente não pode dizer que são muito parecidos em termos de usabilidade, não. Eles são, talvez no máximo, por eles utilizarem talvez uma linguagem SQL de comunicação, boa parte deles, mas eles são toda a estrutura, a sua configuração, ele difere um bocado de um para o outro. Temos o papel aí, uma figura importante de um profissional, quando a gente fala de banco de dados, que é o administrador de banco de dados. Quem é essa pessoa? O administrador de banco de dados ele é o profissional de sistemas de informação, capacitado e treinado que controla todas as atividades relacionadas ao banco de dados de uma empresa. É importante que você tenha esse profissional porque banco de dados não deve ser uma coisa que todo mundo possa mexer em questão estrutural, tá? Por quê? Porque normalmente as tabelas se faz relacionamento, e aí você pode ter muitos sistemas que consomem esse banco de dados, então se você muda uma letra no campo, pode ser que você trave vários sistemas, tem muita coisa programada pronta em cima daquela estrutura. Então o ideal é que você tenha um profissional ou uma equipe dedicada à administração do banco de dados. E aí também existe cada vez mais cada vez mais espaço. Nós temos um profissional aí chamado cientista de dados, área da qual eu tenho especialização. E aí o cientista de dados ele é
pessoa capacitada para coletar informações, né, dentro desses sistemas e trabalhar da melhor forma possível com elas, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre os conceitos de Big Data, né, que o, o, ou Big Data, né, o Big Data aí que são análise de grandes dados, né, de grande volume de dados, de grande massa de dados. E aí, para a gente entender um pouco como funciona, é importante funciona o banco de dados, é importante entender qual é a hierarquia que tem por trás disso, tá? A hierarquia que tem por trás dos bancos de dados. Temos aqui o, o item mais básico de um banco de dados, que é um caractere, né? A letra A, número 1, é o mínimo de informação que o banco de dados vai aceitar. Ele não aceita nada inferior a um caractere, seja uma letra, um número ou um caractere especial. Quando eu tenho uma característica para gravar lá, por exemplo, uma cor, uma idade, um preço, uma cidade, isso a gente chama de um campo, tá? Um campo está relacionado com uma característica de cada indivíduo, né? No meu caso, o meu nome, né? Alexandro. Alexandro, ele está no campo nome e ele é uma característica da minha pessoa. Profissão, professor, é mais um campo profissão, né? E aí facilita para a gente entender o banco de dados se nós pensarmos em forma de tabela, tá? E aí, para facilitar o nosso entendimento, eu vou trazer aqui colocar aqui no Excel, né? Se nós pensarmos, né, que um banco de dados, traçando paralelo com o Excel, por exemplo, né, onde cada letra aqui seria um caractere, né, seria essa estrutura básica. O campo seria dentro desse formato onde eu tenho, né, nome, por exemplo, profissão. Nessa estrutura aqui de tabela, sempre nesse formato, onde eu tenho na vertical os campos e na horizontal o outro atributo aqui, que são o outro item da hierarquia, que são os registros, que é a coleção de dados relacionados a um objeto, né? Seria entendido aqui com umas linhas, né? Então, por exemplo, se eu falar que Alexandro, ele é professor. Se eu falar que João, ele é motorista, eu tenho os campos aqui, né? Campo nome, campo profissão. Eu poderia ter um campo aqui, colocar aqui idade. Alexandre 34, João 50, né? Então eu tenho campo nome, campo profissão, campo idade. E os registros eu tenho um registro, que é o conjunto de informações relacionadas a esse professor Alexandre. Eu tenho aqui um outro registro, que é esse conjunto de informações relacionadas a esse motorista João, que tem 50 anos. E aí eu poderia ter vários campos relacionados ao mesmo registro, ao mesmo indivíduo, tá? Temos o arquivo. O que seria o arquivo? O arquivo seria, traçando aqui o nosso paralelo, seria cada uma das planilhas do Excel. Por exemplo, é claro que o Excel não é um banco de dados, tá? Eu estou trazendo o Excel só para facilitar o entendimento de vocês. Essa estrutura aqui, essa tabela que está formada aqui, seria um arquivo. E esse daqui são os dados do cadastro, por exemplo. Aí eu poderia ter um outro arquivo, que seria uma outra tabela, tratando de vendas. Eu deixaria aqui
sei lá, data, item, valor. E aí eu preencho da mesma forma, preencho os campos com informações de cada um dos registros e eu tenho vários arquivos, né? No caso aqui 2 arquivos dentro do meu banco de dados, que aí é onde a gente entra no próximo item. Né? O banco de dados seria o conjunto dos arquivos, que seriam as tabelas, que guardam as informações que eu preciso. Então essa hierarquia, o mínimo que eu preciso é de um caractere. Esse caractere ele vai ser inserido em campos, né? E o conjunto desses campos para o mesmo indivíduo forma um registro. O conjunto dos registros, né? Todos os registros formam uma tabela, que é um arquivo, e esse ou vários arquivos relacionados ao mesmo assunto, tá dentro de uma mesma estrutura, formam um banco de dados. Esses aqui são alguns exemplos nessa estrutura. Né? Nós temos caracteres, a letra F, por exemplo, né? que é a representação do F em linguagem de máquina. Temos em código binário, né? De forma melhor. Temos os campos, né? que é, no caso, o campo do último sobrenome. Isso daqui é um campo. Temos o registro, que é o conjunto de toda a informação sobre uma pessoa. O arquivo é o conjunto de todos os registros. Né? Veja que eu repeti aqui, vários campos sobre várias pessoas, isso aqui forma um arquivo. E quando eu tenho os vários arquivos, tipo arquivo pessoal, arquivo de departamento, arquivo de folha de pagamento, aí eu crio o banco de dados, que o banco de dados é o conjunto de todos esses arquivos. Agora a gente vai mudar um pouquinho o foco, tá? E a gente vai, inclusive, mudar a denominação de alguns itens para a gente entender uma estrutura do que a gente vai falar mais na frente, que é o modelo de entidade e relacionamento. Né? Então, para entender o que é esse modelo de entidade e relacionamento, é importante a gente entender primeiro algumas entidades dentro dos dados, tá? Alguns atributos que nós temos. Primeiro, o que é uma entidade? A entidade ela é constituída de classes de pessoas, lugares e coisas, objetos para os quais os dados são coletados, armazenados e mantidos. As entidades aqui a gente pode entender que são as nossas tabelas. Né? E pode traçar um paralelo com cada uma das tabelas. Então a entidade ela vai tratar sobre determinado assunto, né? Que é mais ou menos o objetivo de uma tabela. Eu tenho aqui uma entidade para o arquivo pessoal, uma entidade para o arquivo de departamento, uma entidade para o arquivo de folha de pagamentos. Então essa é a ideia do que é uma entidade. Essa entidade é formada por vários atributos. Esses atributos, dentro do nosso paralelo aqui que nós acabamos de ver, eles são os campos. Tá? Cada campo recebe o nome de um atributo. Por quê? Porque a profissão é um atributo dado a uma pessoa. Tá? Um atributo que pertence a uma pessoa. E aí os itens de dados são os valores específicos de um atributo. Tá? Então é o valor que está dentro de cada um dos campos. Né? Professor é um item de dados constante dentro dessa, desse atributo e dessa entidade. É importante a gente também entender um conceito, tá? Que é o conceito-chave. O que é uma chave? É um campo ou conjunto de campos em um registro em que o identifica, tá? Então, chave primária, eu vou explicar para vocês aqui no Excel. Como é que funciona? Eu tenho aqui, nessa minha tabela, tá? Nessa minha entidade, eu tenho o Alexandre, que é professor. Mas eu posso ter também um Alexandre que é bancário.
e tem 27 anos. Ou eu posso ter um Paulo, que é professor e tem 45 anos. Olha, eu quero saber a idade do professor. Se eu quiser saber a idade do professor, observe que eu tenho um problema aqui, que eu tenho 2 professores. E aí, eu vou precisar, pelo menos, ter uma identificação com o nome para poder saber de que professor eu estou falando. Ou eu posso saber, por querer saber qual a profissão de Alexandra, mas existem 2 Alexandres, então qual dos 2 é o que eu quero saber? Para evitar que essas coisas aconteçam, e aí dependendo quanto maior for sua base de dados, mais isso irá acontecer. Imagine, por exemplo, que Maria José da Silva é o nome que mais se repete no país. São milhares de Maria José da Silva. E aí como é que eu sei sobre qual eu estou falando? Porque a gente pode ter várias Maria José da Silva que são professoras e têm 30 anos de idade. Pode se repetir várias com as características. Então, para evitar esse tipo de confusão, a gente cria itens de chave. E esse item de chave ele pode ser um número criado por nós para identificar o usuário, ou pode ser um número que já exista. É muito comum a gente usar, por exemplo, CPF para identificar o usuário. E aí eu tenho aqui, vamos supor, CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 4, 2, 1, 4, 7. Veja que agora cada um vai ter uma informação específica. Então, quando eu quiser saber qual a profissão de Alexandre, eu vou ter que dizer qual a profissão do CPF 123, do Alexandre que tem o CPF 123. Então, a base aqui realmente da pesquisa é esse campo aqui, que é o campo-chave. Nesse caso específico, a gente vai fazer do CPF uma chave primária, que é representada pelo asterisco ou pelo PK. PK de Primary Key, né? Chave primária. O que significa um campo que é uma chave primária? Significa que esse campo não pode repetir a informação. Observe que aqui eu repeti o nome Alexandra, eu repeti a palavra professor, eu poderia aqui ter repetido a idade. Mas a chave primária eu não posso repetir. Se eu tentar incluir aqui de novo um CPF 123, o sistema vai me avisar que já existe uma pessoa com esse CPF, e aí o que eu posso fazer, caso eu queira, é alterar os dados desse CPF. Posso alterar o nome, a profissão, posso alterar a idade, mas eu não posso inserir 2, porque o sistema ele não aceita essa duplicidade de informação em uma chave primária. E a chave primária é fundamental para que a gente faça o relacionamento, tá? O cruzamento de dados entre tabelas. Que aí é onde a gente vai entrar aqui mais na frente. Aqui é só basicamente o que eu já tinha explicado, né? O campo, que são as informações. Esse campo aqui específico já traz como chave, né? No caso aqui o número do funcionário, o matrícula por exemplo, a sua matrícula na faculdade lhe identifica. Então, isso é uma chave primária também para os sistemas de faculdade. E aqui a entidade é o conjunto dos registros, né? Então, veja que se a entidade é entendida aqui como conjunto de registros, é o arquivo, né? Nossa tabela. Então, a entidade ele assume esse mesmo papel. E agora, para falar sobre, né? E aí, dando a sequência, eu vou voltar a falar sobre essas tabelas aqui. A gente vai ter que pensar um pouquinho sobre modelagem de dados, tá?
A gente daqui a pouco chega no modelo de entidade e relacionamento. O que é a modelagem de dados? É um diagrama de entidades e seus relacionamentos. Tá? Essa modelagem ela envolve normalmente a compreensão de um problema empresarial específico e a análise de dados e informações necessárias para apresentar uma solução. Esse procedimento é chamado modelagem de dados empresariais quando é realizado em toda a organização. Qual é essa atividade? Tá? E aí a gente vai ter que pensar que os profissionais, existe profissional para cada trabalho específico dentro da área de tecnologia da informação. Tá? Nessa área, cada profissional faz uma coisa. Existe um profissional aí, que é o profissional responsável pela modelagem de dados. O que, que ele faz? Ele entende qual é o problema que tem que ser solucionado com esse sistema, e todo sistema computacional ele é feito para solucionar um problema. E aí ele entende o que é que vai ser necessário, ele cria os campos específicos, ele cria toda a estrutura da tabela e desenha isso, tá? Desenha no papel ou no programa, mas de tal forma que assim seja possível de ser repassado para os outros profissionais. Então o cara que faz a modelagem, ele só desenha o banco de dados com base nos requisitos que ele recebeu. E aí existe o administrador do banco de dados, que vai ser a pessoa responsável por implementar esse modelo de dados que foi criado pelo profissional que fez a modelagem. Então, isso é feito normalmente por pessoas distintas, tá? Apesar que nada impede que o administrador do banco de dados faça também a modelagem, ele sabe fazer isso. E o programador, ele vai receber também essa modelagem do banco de dados. Então assim, uma pessoa modela, passa esse modelo para uma pessoa que vai fazer, que vai criar o banco de dados, e passa também para a equipe de desenvolvimento, que sabe exatamente o que tem aqui no banco de dados. E ele consegue programar e criar todas as instruções com base em uma estrutura também de relacionamento de dados, tá? Então, não só do quais são os dados que existem, mas qual o relacionamento que existe entre eles. E aí ele traz a modelagem de dados empresariais, que é uma abordagem que tem início com a investigação sobre as necessidades gerais de dados e informações da empresa em nível estratégico, para depois examinar os dados mais específicos e as necessidades de informação das áreas funcionais e departamentos dentro da empresa. Ou seja, é basicamente a ideia da modelagem de dados, só que é focada para o problema empresarial, né? O que tem que ser solucionado dentro da empresa, que aí está coerente com o que eu tinha acabado de falar. E aí aqui, só para a gente finalizar, né, vamos pensar no que é esse modelo de entidade e relacionamento. Aí antes de falar o que é e exemplificar ele, eu quero que vocês entendam o seguinte. Alguns dados que eu posso querer utilizar aqui na minha empresa, eles podem ser muito repetitivos, né? Por exemplo, se eu quiser saber as vendas realizadas para Alexandre, o que eu posso fazer aqui? Seria uma possibilidade eu trazer todos esses dados aqui, na realidade, só complementar aqui com a data da venda, o item vendido e o valor. E aqui a data vou colocar 1 de janeiro de 2020. Item A, valor 10. Aí aqui vamos supor que vamos repetir aqui. Tá? Eu tenho essas informações. Informações sobre uma venda. Mas se eu vender de novo ao Alexandre professor, entendo que a gente vai repetir todos os dados
até chegar na informação que no dia 2/1/2020 eu vendi o produto B para esse professor Alexandre. O que acontece em termos de estrutura, tá? Em termos de infraestrutura, eu estou duplicando dados, eu estou consumindo memória no meu computador de forma desnecessária aqui, tá? E a gente vai entender por que é desnecessário. Quando a gente pensa só em um registro, isso é tranquilo. Pô. Um registro só, o consumo de memória que ele vai ter é muito pequeno. Mas se a gente multiplica aí na casa de milhões, né, milhares ou milhões de informações, como algumas empresas têm, isso representa uma quantidade muito boa de estrutura de servidor, de capacidade de armazenamento, né, de forma geral. Então, o que é que eu faria aqui, nesse caso? Ó, para eu não precisar repetir todas essas informações aqui em todas as vendas, eu posso separar essas informações aqui. Mas se eu simplesmente separo em dois arquivos diferentes, eu vou até trazer esse daqui. Não, vou deixar aqui só para a gente simplificar. Tá marcado. E aí vocês entendem que são arquivos diferentes, tá? E aí, só que do jeito que está aqui, eu não consigo saber quem foi que comprou cada produto. Então, o que eu posso fazer é, eu duplico só aqui a minha chave primária, tá? O meu identificador. Que aqui, na realidade, ele não vai nem se chamar de chave primária, ele vai se chamar de foreign key, que é uma chave estrangeira. Chave estrangeira é um campo que é chave primária em uma outra tabela. Observem que eu agora tenho, eu posso inclusive excluir essa linha aqui, por quê? Porque ela está duplicada, exatamente igual à anterior, então eu não preciso dela. E aqui eu posso colocar quantas vezes eu quiser informações. E aí eu não preciso mais duplicar as informações de nome, profissão e idade, porque quando eu quiser saber quem foi que comprou esse produto aqui, é só pegar esse CPF aqui e buscar nessa base, então eu saberei que foi João, motorista, que fez a compra. Eu economizo muita memória quando eu faço esse tipo de separação entre as tabelas. E a junção entre essas duas tabelas aqui, o relacionamento que existe entre elas para gerar novas consultas, é o que a gente chama de relacionamento dentro de uma estrutura de modelo, entidade e relacionamento. O relacionamento aqui, né, se eu quiser montar parecido com essa tabelinha aqui, essa figura, seria exatamente assim. Eu tenho um arquivo, e aí eu estou montando como seria o desenho, tá, feito aqui nessa modelagem de dados. Aqui eu tenho os dados pessoais, uma tabela de dados pessoais, que possui CPF, nome, profissão e idade. Essa aqui é a minha tabela. Aqui é o nome dela. E aqui são os campos que existem nessa tabela. E aí eu posso relacionar ela com uma outra tabela, que é a tabela vendas, que possui CPF, data, item e valor. Deixa assim para facilitar. Então eu tenho essas duas tabelas aqui relacionadas e normalmente a gente relaciona no desenho com
como está mostrado lá na figura, relaciona a si mesmo com um tracinho, onde eu indico que eu relacionei essa tabela com essa tabela através aqui do meu campo CPF. É a base aqui dessa estrutura. Eu tenho uma tabela produtos que relaciona com a cor, com a tabela de cor, que relaciona com a tabela de categorias, tá? Então eu tenho várias relações que eu posso realizar de um para muitos, de muitos para um, de um para um ou de muitos para muitos. O que é essa relação? Cada um CPF aqui pode ter várias vendas. As várias vendas só podem ter um CPF aqui vinculado. Então, daqui é uma relação de um para muitos. Mas eu posso também ter relações de muitos para muitos. Eu posso ter que cada venda foi realizada por vários clientes. Né? Por exemplo, na verdade, um exemplo melhor é turmas. Né? Então, eu tenho cada aluno pode ter várias turmas, está em várias turmas ao mesmo tempo, né? No padrão aqui nós temos 5, né, nos nossos cursos, e cada turma pode ter vários alunos, então a relação de muitos para muitos, né? De N para N. Muitos alunos em muitas turmas, ou vários, né? Não vou nem dizer muitos, né? Vários alunos em várias turmas e várias turmas para vários alunos. Então eu tenho esse cruzamento aí de N para N nesse desenho, né, com base aqui no que nós estamos vendo do modelo entidade e relacionamento. Né? E aqui eu posso incluir também outras informações. Eu poderia ter aqui uma tabela também de estoque. E aí o estoque, onde eu vou ter o produto, o item, quantidade, e eu vou colocar aqui o custo dele. Tá? Faz uma coisinha bem simples só para a gente entender como é que funciona. E aqui essa entidade ela vai se relacionar com essa outra tabela aqui, com essa outra entidade. Lembre que é modelo entidade e relacionamento. Então, estou relacionando as tabelas. E veja que não existe nenhuma relação do estoque, uma relação direta do estoque com os dados pessoais. Ele vai ter uma relação. Eu vou conseguir saber quem foi que comprou cada item do estoque ao analisar as vendas e, através das vendas, chegar nos dados pessoais. Mas veja que está tudo relacionado, mesmo que não haja uma relação direta. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de banco de dados, tá? Teríamos muito mais coisa para ver, só que aí o tempo acaba sendo escasso, né, para a gente conseguir aprofundar isso, e sempre é bom banco de dados se analisar na prática. Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre isso que eu falei, né, temos aí a indicação do livro Princípio do Sistema de Informação, capítulo 5. Eles trazem esse conhecimento aí que eu passei para vocês. Né? Então, mais uma vez, obrigado aí por assistir essa aula e vamos seguir em frente.